Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta, palavra que perdoa e palavra que nos coloca de pé. Estamos com um projeto, lendo a Bíblia, leitura da Bíblia, fazendo comentários, amém? Uma leitura mais tranquila, uma leitura mais confortável, um pouco diferente daquela que nós fizemos, lendo a Bíblia em 100 dias, né? Lemos a Bíblia em 100 dias para a glória de Deus. Essa aqui, agora, é bem mais tranquila. Ontem nós lemos Gênesis capítulo 6 e Mateus capítulo 3. Lemos só 2 capítulos. Bem, então hoje nós vamos dar continuidade. Paramos em Gênesis capítulo 6. Vamos lá, na apostasia universal. No capítulo 6. Vamos orar para iniciar esta leitura e os comentários. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos ajuda, nos capacita, nos dá força, nos dá graça, meu Pai, para ler a Tua palavra e fazer alguns comentários bíblicos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, sobre a Tua palavra, nos capacita e nos ensina em nome de Jesus. Amém? Então nós paramos no capítulo 6. Capítulo 1, a criação. O capítulo 2, Deus, formação do jardim do Éden. Deus criou o homem, a mulher. Até aqui, tudo que Deus criou foi bom, perfeito. Capítulo 3, o pecado entra no mundo pela transgressão de Adão. Por um homem entrou o pecado, a morte. Mas nós podemos ver que Deus faz uma promessa no jardim do Éden, que da semente da mulher viria um que ia ser ferido, mas através de Cristo, semente da mulher, da prole da mulher, Cristo iria restabelecer a comunhão do homem com Deus. Capítulo 4, nós podemos ver a degradação humana. Caim mata Abel, Deus pergunta para Caim: cadê o teu irmão? Ele fala assim, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Sim, nós somos sim guardadores. Sou eu guardador do meu irmão? Sim, nós temos que guardar o nosso irmão, sim. Guardar o nosso irmão da calúnia, da fofoca, do disse que me disse-me. Você é guardador do teu irmão. Capítulo 4, versículo 9. Nós comentamos também. Capítulo 5, a genealogia de Sete, que a linhagem de Gênesis do Messias, 3,15, vai passar por Sete, por Sem, por Enos, por Cainaã, por Malalel. Então, Gênesis capítulo 5, nós comentamos sobre que no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Já no 3 fala assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Não é mais a semelhança de Deus, mostrando aqui que a imagem caída do homem, que a moral foi afetada pelo pecado. Então temos uma natureza caída. Então o homem foi afetado completamente pelo pecado. Gênesis 5 e Gênesis 6, a apostasia universal. Nós lemos também. Agora nós vamos continuar a leitura no capítulo de número 7. E nós falamos também que Noé fez a diferença. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque fazia diferença. E hoje em dia, fazer a diferença não é fácil. Porque precisa de propósito, precisa de renúncia, precisa de determinação, e precisamos carregar a nossa cruz. Aí sim nós vamos fazer a diferença. Amém? Gênesis capítulo de número 7. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Entra tu e toda a tua casa na arca. Porque te hei visto justo
diante desta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7, macho e sua fêmea, mas os animais que são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7, macho e fêmea, para se conservar em vida, a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então Noé tinha 600 anos. Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. E entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenou a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. E eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de todos, carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou a porta. E o Senhor a fechou por fora. E o Senhor a fechou por fora. Então foi Deus que fechou a porta por fora. Deus vai dizendo, a porta que ele abre em Apocalipse, vamos ver só, comparar agora em Apocalipse. Apocalipse, João, quando está na ilha de Patmos, ele recebe a revelação, que Apocalipse significa revelação. E no capítulo 1 nós podemos ver João, abrindo um parênteses aqui, ele tem uma visão do Cristo glorificado. Por que do Cristo glorificado? Porque nós sabemos, Cristo, o verbo que se fez carne, o Emanuel, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo preparou o ambiente, o ventre de Maria, para que Jesus não fosse contaminado e afetado pelo pecado de Adão, da natureza caída de Adão. Então, a impecabilidade, Cristo nasceu sem pecado, Cristo cresceu, nós podemos ver que Cristo, com 12 anos, ele aparece no templo, né? Com 12 anos ele aparece no templo, mas depois nós podemos ver que é o período do silêncio, do anonimato, 18 anos, a Bíblia não registra esses 18 anos da vida de Jesus. Provavelmente ele aprendeu ali a profissão do pai, que era carpinteiro. José provavelmente morreu mais cedo, dá a entender, e ele que assumiu ali, né, como rimo da família. E Cristo, nós podemos ver, iniciou seu ministério com 30 anos de idade. Nisso aparece João Batista, o precursor de Jesus, que rompe o silêncio profético de 400 anos. 400 anos, e a Bíblia vai dizer que João Batista
400 anos, que é o período chamado de período interbíblico, de Malaquias ao Novo Testamento, a Mateus, e aparece João Batista, vestidos de pelos de camelo, com um cinto de couro em volta de seus lombos, comendo gafanhoto e mel silvestre, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. E João Batista vai ser batizado. Jesus, ele se apresenta para ser batizado por João Batista. João Batista fala: mas eu que careço ser batizado por ti? Mas Jesus fala assim: não, é necessário para que se cumpra toda a justiça. E no momento que Jesus é batizado, João Batista fala: esse é o Cordeiro de Deus, não o Cordeiro do judaísmo, não, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Jesus. E Jesus inicia seu ministério público. Ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele é tentado por Satanás. Ele recebe as propostas de Satanás, mas ele vence com a palavra dizendo: está escrito. Ele vence com a palavra dizendo: está escrito, está escrito. Ele inicia seu ministério. Ele inicia seu ministério ali em Nazaré, muda-se para Cafarnaum, e vai para Jerusalém, aonde ele é crucificado. Porque ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E uma das 7 frases da cruz que eu gosto, que eu amo, ele falou para aquele ex-ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso é graça. E o que é graça? Um ex-ladrão inaugurou o paraíso, porque se arrependeu e creu no Messias, e creu em Jesus Cristo como Salvador, Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo desce nas partes, ele vence a cruz, ele vence a morte, desce nas partes mais baixas da terra, ressuscitou ao 3º dia, e a Bíblia fala que ele deu dons aos homens. Olha só, ficou 40 dias na terra, falando acerca das coisas do reino de Deus. E quando estava voltando para casa, subindo a súbito ao céu, ele deixou uma promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas. E ele vai subindo em Jerusalém, em Judéia, Jerusalém e até os confins da terra. E ele vai subindo. E os anjos, e quando ele está subindo, ele some no meio das nuvens. Aparecem 2 anjos e dizem para os discípulos, em Atos capítulo 1, versículo de número 11, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste vir. Olha só, há de vir, há de vir. E Jesus envia seu Espírito Santo, batiza ali aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo, e nós podemos ver a igreja inaugurada, a igreja cresce, a expansão da igreja. Nós podemos ver a igreja em Jerusalém, depois a primeira a igreja gentílica em Antioquia. Em Antioquia, vamos ver se é isso mesmo. Tem que ser beriano, tem que conferir aqui. Isso, na igreja que estava em Antioquia. Então nós podemos ver a propagação do Evangelho, o crescimento da igreja, pelo poder do Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo, tanto que nós conhecemos como o Evangelho Mateus, o Evangelho do Rei, Marcos, o Evangelho do Servo, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, João, o Evangelho do Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, e Atos dos Apóstolos, o Evangelho do Espírito Santo.
Amém? Mas João está na ilha de Patmos, ele tem uma visão agora do Cristo glorificado. Do Cristo glorificado. E João, ele vê o Cristo, o mesmo Jesus que foi crucificado, o mesmo Jesus que colocaram uma coroa de espinho, os soldados romanos, sobre a sua cabeça. E João agora, ele diz: e eu, João, também sou irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa da cruz e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, no domingo, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e o que dizia: o que vê escreve num livro e envia às 7 igrejas que está na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, e Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido de pelo, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã branca. Então João tem uma visão do Cristo glorificado, e Jesus se apresenta a 7 para as igrejas, que a gente estava lá em Noé, que Deus fechou a porta, não foi isso? Do lado de fora. E ele diz na igreja de Filadélfia: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso: o que diz que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Olha só, então ele tem a chave. Ele se apresenta para João aqui, ó. E o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Então Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Mas vamos voltar, continuar a leitura aqui que nós estamos fazendo. Que fechou a porta, e o Senhor a fechou por fora, porque ele tem a chave de Davi. E esteve o dilúvio 40 dias e 40 noites. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos, e 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todos os homens. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Olha só, alguns falam que o dilúvio foi local, não, mas o dilúvio, nós podemos ver que foi universal, que a apostasia foi universal também. Certo? Então, capítulo 7, nós podemos ver que Noé trabalhou na construção da arca ali, provavelmente, e pregou a verdade durante aproximadamente 120 anos. 120 anos. Então, nós podemos ver que Noé trabalhou na construção da arca e pregou a verdade durante 120 anos. Então aquelas pessoas tiveram oportunidade para se arrepender. Tiveram oportunidade. Sim. E o que me chamou a atenção aqui, neste capítulo 6 e 7,
é que a planta da arca, mesmo que bastante simples, era eficaz. Eu vou repetir. A planta da arca, o projeto, mesmo que bastante simples, era eficiente. Assim o evangelho, que é poder de Deus, é simples, mas é poder de Deus que salva. É simples, mas poder de Deus que transforma. É simples, mas é poder de Deus que dá dons aos homens. Que nem nós lemos, Cristo desceu às partes mais baixas da terra, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, nós podemos ver que o dilúvio foi universal. Deus condenou aquela geração com o dilúvio. Por quê? Com a queda, o homem sofreu um processo de degeneração moral, social e espiritual. Então nós podemos ver aqui o motivo do dilúvio, do juízo de Deus. E todas as dispensações trouxeram o seu juízo. Ok? Então esse ponto aqui é interessante. Hoje é dia 26, deixa eu marcar aqui, de 9 de 2022. Vamos lá. Então aqui, capítulo 8 agora. Vamos ler o capítulo 8, que vai até o versículo 22. Vamos lá. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra, e continuamente, e ao cabo de 150 dias águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte de Ararat. E foram as águas indo e minguando, até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram-se de sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba, fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dia do mês, a terra estava seca. Agora Noé e sua família saem da arca. Aqui nós podemos ver, a família de Noé vai repovoar a terra, no 8:15. Olha só, o repovoamento da terra. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e a mulher de seus filhos com ele, e todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias,
saiu para fora da arca, e edificou Noé um altar ao Senhor. Isso aqui é lindo, ó. Ou construiu Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra, por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Então nós podemos ver aqui, Noé, ele sai para repovoar a terra, né? No capítulo 9, o recomeço da civilização. Mas o que me chama a atenção é que Noé, ele construiu um altar, ele edificou Noé um altar. Então, o primeiro pensamento, a primeira atitude de Noé quando ele sai da arca é construir um altar. Eu quero colocar aqui o nome do altar do agradecimento. Olha só, a primeira coisa quando Noé sai da arca é levantar um altar, é construir um altar. Então nós podemos colocar o nome desse altar de o altar do agradecimento. Olha só, ele agradece a Deus pelo livramento, ele agradece a Deus, né, por ele ter passado pelo dilúvio, sobrevivido. Ok? No capítulo 8. Então nós lemos aqui o capítulo 7. Ok? E o capítulo 8. Gênesis 7 e 8 nós lemos 2 do Antigo Testamento. Amém? E agora nós vamos para o Novo Testamento. Que nós paramos em Mateus capítulo 3. Tá um barulho assim no fundo que tá chovendo um pouco forte aqui. Em Socorro, cidade de São Paulo. Para o Bradesco e para o Cirque de Soleil. Mateus. Vamos ler Mateus capítulo de número 4. Nós podemos ver quando Jesus ali, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Então ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba. Olha que interessante. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito descendo como pomba e vindo sobre ele. Lembra que a gente comentou, agora que a gente acabou de fazer a leitura de Noé, duas aves vão entrar em ação. Ele solta o corvo que vai e não volta, né? Não volta para a arca. E ele solta a pomba a primeira vez, ela vai e volta porque não achou lugar para a planta dos seus pés, depois solta de novo a segunda vez, ela traz no seu bico um ramo de oliveira, aí depois Noé solta de novo, aí ela não volta mais. Então Noé entendeu que ele podia sair da arca, que as águas tinham minguado. Então a pomba não voltou mais. E por que a pomba não voltou mais? E a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Sabe por que não voltou mais? Sabe por quê? Porque nós podemos ver agora aqui, ó, ela pousando, né? O ministério do Espírito Santo sobre Jesus, pousou sobre Jesus, e depois ela pousa sobre a igreja. Atos capítulo 2. Aqui significa o segundo voo da pomba. Quando a pomba volta, trazendo no seu ramo, trazendo no seu bico um ramo de oliveira, que representa o Espírito Santo sobre Jesus. Ok?
E depois o terceiro voo representa quando Jesus envia o Espírito Santo em Atos capítulo 2. E a pomba não volta mais, porque hoje você é templo do Espírito Santo. A tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, vamos ler então. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então Jesus vence ali a tentação com jejum, cheio do Espírito Santo e com a palavra: está escrito. Então nós podemos ver ali que a oferta foi que Jesus fizesse, o diabo queria que Jesus fizesse um espetáculo, lança-te daqui abaixo. Olha só. Não, o evangelho não é espetáculo. Jesus não queria, ele não quis fazer um espetáculo, Jesus, porque o objetivo de Cristo era a cruz. O objetivo de Cristo era a cruz. Ele quis que Jesus ali fizesse um espetáculo. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. É que nem nós falamos. Jesus o Nazareno, ele cresceu em Nazaré, depois foi para Cafarnaum, mudou para Cafarnaum e depois foi para Jerusalém. Então esses três lugares importantes: Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Deixando logo a rede, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente,
o barco e seu pai seguiram-no, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha o tríplice ministério de Jesus. O tríplice ministério de Jesus. Jesus ensinava, Jesus pregava e o ministério de cura. E Jesus curava. Ensinava na sinagoga, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Ensinava na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então nós vamos parar aqui. Amém? Mateus 4. Então nós lemos Gênesis do 7 ao 8 e Mateus capítulo 4. Ok? Mas o que me chama a atenção, quero fazer aqui um breve comentário e finalizar essa live, finalizar a minha fala. Que diz assim, 4:12. Mateus 4:12. Do 4 ao 21, mas isso aqui, ó. Quando Jesus chama Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eu vou repetir. E deixando logo as redes, seguiram-no. Olha só. Então eles passaram a seguir a Jesus. E a Bíblia fala que eles deixaram logo as redes. Para seguir a Jesus, tem que deixar alguma coisa, amado. Para nós seguirmos a Jesus, nós temos que deixar muitas coisas. Nós temos que deixar muitas coisas. Nós temos que deixar algumas coisas. Então quero terminar essa live dizendo assim, ó, para seguir a Jesus, tem que deixar alguma coisa. Lembra que Jesus falou para aquele jovem: ainda te falta uma coisa. Eles deixaram as redes e passaram a seguir Jesus, ó. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém? Então precisamos deixar aquilo que nos impede de seguir a Jesus. Ainda te falta uma coisa. O que falta, amado? Que coisa é essa que nos falta? Você sabe o que é para seguir a Jesus? Então, precisamos deixar as redes para seguir a Jesus. Amém? Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E por que eu estou falando isso aqui? Porque você tem uma chamada. Você tem uma chamada. Precisamos deixar as redes. Porque você tem uma chamada. E quando Jesus chama Pedro, fala assim, ó: a partir de hoje, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Logo eles deixaram a rede. Porque existe 3 etapas da chamada. A primeira chamada é a chamada do vinde. Deus nos chama para salvação, Deus nos chama para ficar, e depois Deus nos chama para cumprir o ídolo do Senhor. Primeiro vinde, depois ficai e depois ide. Amém? A primeira chamada é a chamada da salvação. Vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas você tem uma chamada. Amém? Glória a Deus. Vinde após mim, e eu vos farei
pescadores de homens. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por esta live, por esta leitura, por esses comentários, com a tua graça, meu Pai. Obrigado, nos abençoa e nos guarda, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.